Embora Oda não goste da ideia de matar personagens, especialmente vilões, quando o faz, ele garante que se torne um momento decisivo na história. One Piece é uma história incrível, né? Que segue o Luffy, enquanto ele quer se tornar o rei dos piratas. E por isso, né, galera, em qualquer história tem vários momentos tristes e emocionantes com personagens morrendo. E por isso, trouxe hoje aqui pra vocês todas as mortes marcantes em One Piece, em ordem cronológica, tá? Não é uma ordem da melhor morte, ou melhor, da morte mais triste pra não menos triste, mas sim uma ordem cronológica, beleza? Na ordem dos acontecimentos. Mas calma, quero que você comente aqui embaixo qual morte foi mais marcante pra você em One Piece, beleza? E entrou nos comentários também, por deixar aquele coração bolado. Então comenta aí que me ajuda demais. Também deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui está vídeo todos os dias sobre Naruto, Boruto, One Piece e outros vários animes que você encontra só aqui, beleza? Então se inscreve e ativa o sininho pra ficar ligado. E agora, bora pro vídeo. E vamos começar com ele, o rei dos piratas, o Roger. Nascido em Long Tal, o Roger se envolveu na pirataria e construiu sua fama ao longo de várias décadas. Como Brock se referiu a ele como um novato em torno de 3 décadas antes de sua morte. E antes de formar a sua equipe, ele conheceu o Silvers Hylang, um jovem que vivia em um navio que ele havia roubado depois de sua casa ter sido incendiada. O Roger disse que era o encontro predestinado e pediu ao Hylang para acompanhá-lo. 26 anos antes do início da história, o Roger sofreu com uma doença incurável. Ele decidiu lançar uma última jornada com sua tripulação na Grande Linha. E ao chegar ao farol da Montanha Reversa, na entrada da Grande Linha, ele recrutou o Crocus como seu médico para mantê-lo vivo até a conclusão de sua jornada. Mas como sabemos, não foi bem o que aconteceu. 2 dos oponentes mais poderosos de Roger enfrentou em sua jornada foram o vice-almirante Monkey D. Garp e o Barba Branca. O primeiro é dito ter encurralado muitas vezes na sua viagem, e o último foi o rival mais próximo ao seu título. Diz que o Barba Branca foi o único capaz de se igualar ao Roger em combate. No Novo Mundo, Roger conseguiu ler a World Poneglyph na posse de Charlotte Lilin, mais conhecida como a Big Mom, que ajudou a orientar o Roger em direção à localização de Long Tal. E o Roger também encontrou os outros 3 World Poneglyphs, acho que assim que se fala, ou palavrinha esquisita, né? E um dos que foi Zou. Antes de chegar em Long Tal, em sua jornada final, Roger foi abordado pelo pirata voador, o Chique, que descobriu que Roger ia localizar uma arma antiga. Vendo a sua oportunidade, ele perguntou a Roger se eles poderiam unir forças com a sua grande frota de piratas e a arma de Roger. Chique acreditava que juntos eles poderiam dominar o mundo inteiro, dizendo a Roger que o que aconteceu entre eles no passado foi esquecido. Apesar dos anseios de seus aprendizes, o Roger recusou a oferta de Chique e disse que queria ser livre para fazer o que quisesse. O Chique então anunciou que sua resposta significava a morte dele, enquanto Roger disse que significava que ele iria vencê-lo em uma grande batalha que seguiu em suas tripulações. A batalha foi resolvida, né, por uma tempestade que aconteceu durante a sua luta, que afundou metade da frota de Chique. Mas apesar disso e de acabar com um pedaço de um leme apresentado na cabeça que quase o matou, o Chique veio a ter grande respeito por Roger. Nos últimos dias de reinado de Roger, ele tinha alcançado mais riqueza, poder e fama do que qualquer um poderia imaginar. Apesar de agora conhecido como o rei dos piratas, o Roger era bem consciente de sua própria mortalidade. Ele se desfez de sua tripulação em segredo antes de sua morte. Ele disse a Hylang que não morreria. Ele informou ao Barba Branca que ele ia morrer antes de sua execução, e ele estava se referindo à sua doença ou ao se entregar aos marinheiros. Isso é bastante desconhecido, essa parte. Das muitas mortes em One Piece, uma das maiores, com certeza, né, é do rei dos piratas, o Gold Roger, que aconteceu há 24 anos depois de conquistar os mares e encontrar o One Piece. Roger se entregou à marinha e foi executado em Long Tal, a cidade onde ele começou e também do seu fim. A morte de Roger é importante, pois inaugurou a grande era dos piratas e inspirou milhões de pessoas a partirem para o mar em busca do One Piece. Ao fazer isso, Roger garantiu que alguém continuasse de onde ele parou. Fish Tiger. No passado, 2 pessoas fizeram uma posição contra a discriminação ao homem peixe, a rainha Otahime e Fish Tiger. Enquanto a rainha Otahime desejava promover a amizade entre os seres humanos e homens peixes, Fisher Tiger acreditava que homens peixes e os seres humanos deveriam permanecer separados, e o Tiger assumiu o papel de proteger o distrito homem peixe e governou sobre ele. Ao ganhar respeito de todos os seus seguidores, ele eventualmente deixou de vez quando foi um aventureiro. Enquanto ele voltava à Ilha dos Homens Peixes, que parecia ser uma longa viagem, na verdade ele tinha
sido capturado pelos Terribitos e se tornou escravo por anos em Mary Joyce. Durante a vida de Tiger como escravo, ele sofreu uma série de abusos e torturas por parte de seus mestres. Ele escapou por pouco, mas vendo todos os escravos deixados para trás, ele não pôde suportar e decidiu voltar para libertá-los. Assim, ele cometeu um tabu contra o mundo por escalar os penhascos da Red Linha com as próprias mãos para chegar em Mary Joyce e atacou a Terra Santa para libertar os escravos homens-peixes dos nobres mundiais. E devido a compreendê-los como escravos, o Tiger não discriminava humanos e escravos. Ele libertou os escravos de todas as raças lá. Entre outros, esses escravos também foram Boa Hancock e suas duas irmãs Mary Good e Sandersonia. Uma figura lendária no mundo de One Piece, o Tiger foi uma das poucas pessoas que se levantaram contra a discriminação que os homens-peixes enfrentaram. Após uma de suas viagens, ele libertou os escravos de Mary Joyce e criou os Piratas do Sol para proteger seus companheiros escravos homens-peixes. O Tiger resgatou pessoas independentemente de sua raça e 12 anos antes do enredo atual, ele até salvou o Koala, um escravo humano. Depois de entregá-la em segurança para sua casa, a localização de Tiger foi dada por humanos e os marinheiros pegaram ele, galera. O Tiger poderia, ter sobrevivido se tivesse aceitado uma transfusão de sangue humano. No entanto, ele não suportaria ter esse sangue dentro dele. Assim morreu uma morte trágica e bastante heróica. Agora, Mary. O Mary foi o primeiro carro-chefe dos piratas dos Chapéus de Palha que eles receberam de Kaia. O navio navegou nas águas turbulentas da Grande Linha por um bom tempo e chegou até Sky's Land. Após o Chapéu de Palha partir, Enies Lobby, o carpinteiro Iceberg, achou o Mary que havia sido levado pela Aqua Laguna e o consertou. Depois do navio foi sozinho pegar o Chapéu de Palha em Enies Lobby e na volta o navio se partiu ao meio, então foi queimado após alguns dias e o Frank construiu o Towson Sunny que substituiu o Mary. E ao construir esse novo navio, o Frank explica que o navio carregaria o espírito do Mary, e nos é revelado algum tempo depois através do Mini Mary que o Sop acreditava que é uma reencarnação do Going Mary, só que em uma forma menor. Tendo estado em inúmeras aventuras sem um construtor naval, a força do Mary desapareceu com o tempo e quando a tripulação chegou à Água 7, sua condição era terrível, galera. Infelizmente, perdemos esse grande navio, mas ganhamos um novo, E agora o Ace. Após várias tentativas de matar o Barba Branca, Ace percebeu que aquela tripulação poderia ser a sua nova família. Permaneceu na tripulação e se tornou capitão da segunda divisão do Barba Branca. Ace era comandante de Marshall Attack, mais conhecido como Barba Negra. Até então, Barba Negra parecia apenas um pirata qualquer que fazia parte do bando do Barba Branca. Pelo que consta no anime e no mangá, Ace e o Barba Negra eram muito amigos e o mesmo recusou a disputa pelo comando da segunda divisão com o Ace. Ace tinha uma tendência a nunca recuar de uma luta, dizendo que ele nunca teria executado uma vez que enfrentam um inimigo. Devido a isso, algumas pessoas acreditavam que Ace tinha um desejo de morte, mas na verdade ele queria evitar que as pessoas que ele cuidou se machucassem. Dandan afirmou que ele herdou essa tendência de seu pai, Gold Roger, apesar de detestar ele. Após o Barba Negra ter atacado e matado o comandante da 4ª divisão por motivos desconhecidos, Ace decide procurar pelo Barba Negra por todo o oceano para fazê-lo pagar por ter quebrado a principal regra do bando: nunca atacar um companheiro. E após muito tempo de procura, Ace finalmente encontrou o Barba Negra e sua tripulação revelou o verdadeiro motivo de sua traição. Ele tinha encontrado a Yami Yami no Mi, a Akuma no Mi da escuridão que o Barba Negra procurou por anos. Como nas regras do bando, quem achasse a Akuma no Mi tinha direito de comê-la. O Barba Negra então matou o cara para conseguir os poderes da Yami Yami no Mi. E os dois lutaram ambos com suas respectivas Akuma no Mi tipologia e proporcionaram uma das melhores batalhas vistas até hoje em One Piece e um possível empate, entre os dois grandes piratas. Parece que a tripulação fez a diferença. Ace foi capturado pelo Barba Negra e entregue à marinha para que Ace pudesse se tornar um Shichibukai. Sendo entregue à marinha, Ace enfrentou a execução e os piratas do Barba Branca. E os piratas do Barba Branca travaram uma guerra para resgatá-lo. Enquanto Ace foi resgatado, ele acabou dando sua vida por Luffy para protegê-lo de Akainu. Apesar de tudo, Ace morreu sem arrependimentos e o fato dele finalmente saber que era bom nascer significava que ele vivia uma vida plena. Com certeza, na minha opinião, é a morte mais triste aqui. E a sua? Já comenta aí, hein? Agora ele, o Barba Branca. Ele que recebeu o título do homem mais forte do mundo por seu poder físico, que é muito superior até mesmo a um gigante. E durante a guerra de Marineford, o Barba Branca dominou completamente um grande número de oficiais e gigantes da marinha com tremendo poder físico, como o vice-almirante Ronce, com apenas uma
mão. Por seus poderes da Akuma no Mi, o Barba Branca bloqueou um golpe com as duas mãos do gigante vice-almirante John Giante com apenas uma mão com seu bicento. Extinguiu as chamas de uma das rochas derretidas de Akainu com apenas um único sopro e evitou que o enorme barco avançasse usando apenas uma das mãos. Ele podia saltar de grandes alturas para atacar grandes oponentes como o John. O Barba Branca demonstrou graves problemas de saúde, possivelmente tal condição foi alcançada devido à sua idade avançada e ao seu costume de se alcoolizar. Quando não estava em batalha, ele sempre se encontrava rodeado por enfermeiras, utilizando tubos de oxigênio, mangueiras intravenosas e sistemas de suporte à vida. A sua tolerância à dor e resistência física foram espetaculares. Ele foi capaz de continuar lutando ferozmente apesar dos inúmeros ferimentos fatais dos quais sofreu, que incluíam ter parte de sua cabeça perdida e carbonizado. O maluco é brabo demais, hein? E um enorme buraco aberto em seu peito pelo punho de lava de Akainu, ter sido atingido em pontos vitais pelos lasers de Kizaru e ter sido esfaqueado no peito por uma enorme katana empunhada por Squardo. Isso também prova que o Barba Branca possuía quantidades absurdas de vigor e durabilidade, não importa a quantidade de dano que ele tomava durante a batalha. O Barba Branca travou uma guerra contra a marinha para salvar um de seus muitos filhos, que era o Ace, da execução apesar de estar doente, velho e ferido. O Barba Branca lutou com todas as suas forças, mas acabou morrendo como uma lenda em Marineford, declarando a existência do One Piece. E agora o Pedro, ele é o ex-capitão dos piratas Nox, que navegaram em busca de um Poneglyph, e ele ganhou uma recompensa de 382 milhões, eu acho, aqui no processo. Mas a sua jornada foi interrompida em Totoland, quando Sanji e o seu grupo chegaram pela primeira vez em Zuo. O Pedro reconheceu que eles não estavam com Jack e pediu para salvar o Naraishi e Nekomamushi. Mais tarde ele defendeu eles quando Wanda os atacou, revelando que eles estavam lá para ajudar. E quando Luffy chegou alguns dias depois e entrou na floresta da baleia sem permissão, os Minks o cercaram com a intenção de atacar, mas ele ordenou a todos para recuar depois de Wanda dizer a ele para parar. Quando ele conheceu o Chapéu de Palha mais tarde naquela noite, ele pediu desculpas por atacar o Luffy. Mais cedo agradeceu por salvar a tribo Mink devido aos esforços de Sanji para ajudar a salvá-lo e ao seu povo. O Pedro estava ansioso e disposto a ajudar os Chapéus de Palha a resgatá-lo do cativeiro da Big Mom. Por seu pedido, ele se juntou a Luffy na equipe de recuperação de Sanji a fim de cumprir a sua gratidão. Um dos Minks, Pedro navegou com os piratas do Chapéu de Palha para a ilha em Holy Cake para salvar Sanji e roubar poneglyphs da Big Mom, conseguindo fazer as duas coisas. A tripulação estava em uma luta de vida ou morte para escapar das garras do Yonkou. Pedro acabou se sacrificando para salvar a tripulação e abrir caminho para que eles avançassem e trouxessem o amanhecer do mundo. Foi bastante triste também. Shimotsuki Yasui, também conhecido como Yasu, o porco espinho. Toniyasu, ou apenas Yasu, foi um membro da família Shimotsuki e um taikomoshi que viveu na cidade de Bizu, próxima à capital do país de Wano. Ele foi o pai de Toko. Konjuro é um samurai do país de Wano e o redentor da família Kozuki, além de ser originalmente da família Kurozumi, um espião sob ordens de Kurozumi Orochi, infiltrado entre as 9 bainhas vermelhas. Embora excêntrico, despreocupado e amante de diversão, Yasui era extremamente gentil e compassivo, usando o dinheiro que sua filha ganhava para sustentar os cidadãos da cidade de Ebizu, fornecendo mantimentos para aqueles que estão muito doentes e feridos, mesmo que isso significasse passar fome. Ele gostava de ajudar as pessoas, mesmo aquelas amorais, como Bing Bongo e Bungo. Sua personalidade amigável lhe deu um forte carisma, pois quando ele entrou na conversa com Konjuro e Shinobu sobre a rebelião, nenhum dos dois mencionou o fato de não saberem quem ele era. E de acordo com Shinobu, ele foi um homem rígido no passado, mas perdeu muito dessa atitude nos últimos 20 anos. Ele levantou sua posição como daimyo extremamente a sério, especialmente quando se tratava de proteger o Porto Rabu da mesma forma que ele esperava que Oden devotasse seu tempo provando ser o herdeiro de Sukiyaki. Ele também foi extremamente generoso, já que não só deu todo o dinheiro para a maioria dos futuros 9 bainhas vermelhas quando eles tentaram roubar, mas também deu dinheiro extra para eles e os encorajou a comprar livros para se educarem a fim de apoiar o Oden. Ele também era perceptivo, pois não acreditou rapidamente na afirmação de Orochi de que Oden roubou o dinheiro dele, sabendo que Oden não era o tipo de pessoa que esconderia seus crimes. E no arco de Wano é possivelmente a maior guerra até agora em One Piece, com consequências que podem dividir os mares no futuro. O arco vê o samurai de Oden tentando vingar sua morte e libertar o país de Wano das garras de Kaido com a ajuda de Luffy e outros piratas. Yasui era um dos daimyo do país de Wano antes de Orochi assumir, e
e ele deu sua vida para salvar a centelha da rebelião, encobrindo-os. Por isso, o Yasui foi executado por Kurozumi Orochi na capital das flores. O Yasui estava orgulhoso, né, de seus feitos, e com seu último suspiro, ele declarou morrer não como um daimyo da família Kozuki, mas como um bufão divertido da cidade de Ebisu. E é isso, galera, esse foi mais um vídeo aqui, ó, com todas as mortes de One Piece. Um vídeo bastante tenso, né, bastante grande, contando a história de todo mundo. Mas aí, você curtiu esse vídeo? Quem mais diz assim? Qual morte você achou mais marcante na história de One Piece? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber a sua opinião. E obrigado por assistir o vídeo até aqui, até a próxima, valeu, falou, é nóis, tamo junto, tchau!